Campinas, Guilherme Pierangeli. Bom, durante a exibição da reportagem já estávamos na linha com a Kelma Camargo, que é a representante, né, aqui na região de Campinas. Ela é a diretora regional do Secov, que é o Sindicato da Habitação do Estado de São Paulo aqui em Campinas. Kelma, muito boa tarde, seja bem-vinda ao Estúdio CBN, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, Marco, é um prazer estar aí com vocês. Você sabe que estamos sempre de portas abertas e à disposição para qualquer tipo de encaminhamento que seja necessário e que seja para o bem de Campinas. Bom, e a primeira instituição, vamos dizer assim, a primeira entidade a pedir uma requalificação no centro de Campinas, que é o termo que a prefeitura usa, ou uma revitalização, foi o Secov, né? Perfeito. O Secov fez um trabalho o ano passado, através de uma solicitação da secretária de urbanismo, para que a gente fizesse um projeto e desse o primeiro pontapé. O Secov se debruçou com todos os técnicos, com todos os profissionais que nós temos e apresentamos, sim, uma sugestão de melhorias que, no entendimento do mercado imobiliário, seria o pontapé inicial para que aquela área do centro fosse totalmente restabelecida e trouxesse uma nova visão de Campinas, ou voltássemos a ter de Campinas aquela visão que nós tínhamos quando éramos criança. Então, acho que nós estamos extremamente contentes porque a prefeitura abraçou em muito os nossos pleitos e acho que o mercado imobiliário, e não só o mercado imobiliário, né, Marco, mas toda a cidade de Campinas tem muito a ganhar com a revitalização do centro, que é o coração da cidade e que precisa ser restabelecido. E até pela distribuição geográfica, vamos dizer assim, ou demográfica de Campinas, né? Porque, claro, como toda grande cidade, ela cresce para os distritos, né, onde tem os grandes condomínios, mas a gente tem aqui, por exemplo, no centro de Campinas, muitos imóveis fechados, residenciais e comerciais, e com um metro quadrado que não é barato, né? Então, sempre foi a região central pelas facilidades, por estar próximo do Cambuí, por exemplo, que é um bairro considerado nobre da cidade, outros aqui que rodeiam o centro, é um local economicamente muito viável. O Secov pensa dessa maneira? Sim, na verdade, o que nós temos também de visão é que o centro da cidade, por mais que a cidade cresça, Marco, vamos dizer assim, o transporte, a ida e vinda das pessoas que trabalham na cidade de Campinas, em determinado momento do dia acaba passando pelo centro. Então, o centro não pode estar da maneira como está. Ele precisa ser visto, ele precisa ser cuidado e ele precisa de investimento. Acho que o passo que a Prefeitura Municipal de Campinas deu no dia de ontem, na apresentação do projeto e da legislação que vai para a Câmara Municipal, foi de extrema importância, deixou o mercado bastante otimista, principalmente porque agora temos aí um prazo de uns dias para fazer a apresentação de algumas sugestões que possam ainda melhorar ainda mais a proposta da Prefeitura, e acho que a cidade tem muito a ganhar, porque o centro, indiscutivelmente, é o local onde pelo menos metade da população de Campinas passa pelo menos uma vez durante o dia. Exato, né? E a gente tem o BRT chegando aí, o centro de Campinas, por exemplo, a gente tem hoje, né? Quem frequenta o centro, nós que trabalhamos aqui, né? A Rádio CBN fica bem no coração de Campinas, ao lado do Marco Zero, de onde surgiu a cidade. Uhum. Aqui a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de estacionamento, mas com uma revitalização, as pessoas voltariam de outras maneiras pelo transporte coletivo, poderia revitalizar e economicamente também poderia até, porque a gente vê grandes redes de lojas hoje, né? Não só hoje, desde que o comércio de Campinas existe, mas na 13 de Maio, na Francisco Glicério, e com esses locais revigorados, sem esse tanto de pichação que tem, com mais imóveis locados, com mais gente rodando, mesmo esse problema, por exemplo, de estacionamento, não faria com que as pessoas evitassem o centro e fossem para os shoppings, por exemplo. Certamente, Marco, porque você trazendo vida para o centro de Campinas, reestruturando os imóveis, levando novas moradias, você está levando um grande público para o centro. Então, você, de
dificilmente precisaria dessa locomoção e desse deslocamento que nós fazemos aí durante todos os dias das nossas vidas para poder ir trabalhar e voltar para casa. Então, eu acho que a revitalização do centro, trazer uma logística, trazer vida, porque a partir do momento em que você traz vida para o centro, você restabelece todo o organograma das pessoas que ali residem. Então, elas vão comer ali, elas vão comprar ali, elas vão estudar ali, elas vão fazer tudo que elas precisam ali naquele local, sem precisar de grandes locomoções. E é óbvio, o trajeto, os terminais, tudo isso vai fazer parte dessa grande revitalização e, com certeza, a população de Campinas só tem a ganhar com isso. Bom, Kelma, e agora com essas discussões que vão acontecer, né? O Secov, como a gente disse no início do papo, foi a primeira entidade a apresentar algumas ideias para a prefeitura, né? Como que vai ser o trabalho do Secov daqui para frente também, agora que as medidas foram anunciadas, né? Tem até um prazo aí, a partir do fim de setembro, para começarem a entrar em funcionamento. Nós já estamos nos reunindo para verificar se existem algumas outras sugestões e novas sugestões para aprimorar e para ajudar a legislação que foi proposta pela municipalidade. Já estamos agendando reuniões para discutirmos esse pleito e vamos ajudar a prefeitura a caminhar com esse projeto e com essa legislação, inclusive defendendo-os na Câmara Municipal e tocando esse projeto em frente, porque só revitalizando o centro de Campinas, levando vida para o centro de Campinas, que nós vamos mudar a paisagem degradante que nós temos hoje ali. Bom, e quando a gente está falando de Secov, né, a gente está falando de imóveis, e tem até, claro que o Eliseu Cirino, nosso ouvinte, dá uma, como é que diz, uma exageradinha aqui, mas tem muito a ver. Por exemplo, locar uma loja pequena na 13 de maio custa um carro zero por mês de aluguel. É quase isso mesmo, né? Principalmente com os reajustes que estão acontecendo, né, dos aluguéis devidos à inflação. Não é uma especialidade do mercado imobiliário. Essa medida da prefeitura de poder fazer uma isenção de IPTU de alguém que instalar loja, né? Fazer isenção por algum tempo, obviamente, né? O Secov vê como positiva, Kelma? Na verdade, o Secov vê como positivo porque não é só instalar uma loja, ele vai ter que restaurar o imóvel, readequar este imóvel de acordo com a legislação que a prefeitura está propondo, para que depois ele possa se beneficiar vamos dizer assim, dos itens de bonificações, não só de IPTU, mas de TBI, de ISS. Então, eu acho que é muito mais importante pensar no que vai trazer de bom para a cidade, a restauração e o restabelecimento daquele patrimônio antes dele ser locado. Depois de locado, os benefícios serão maiores ainda. Por quê? Porque pretende e visa atender toda uma população que vai estar retornando ao centro da cidade. Bom, tem uma opinião do nosso ouvinte aqui, ele é o Santos, representante comercial, mora em Americana. Na opinião dele, o que acontece é que o centro da cidade era frequentado por causa das agências bancárias. Não é uma tradição de Campinas só as agências bancárias, né? Sempre foi o principal centro comercial da cidade, na 13 de maio, na Costa Aguiar, do lado, se a gente seguir, Rua Conceição, Francisco Glicério, todo o centro aqui da cidade. E aí ele diz, né, que as lojas estão indo para os bairros onde o aluguel é mais barato. Isso tem razão. Mas o centro de Campinas, por exemplo, ainda preserva alguns restaurantes muito tradicionais, mas não tem mais, por exemplo, um cinema. Esse tipo de imóvel, né, esse tipo de atividade comercial é essencial numa região central da cidade ou com a mudança dos tempos tem que se adaptar? Kelma, como que o Secov vê isso e você, né, pessoalmente? Bom, eu, na verdade, vivi em Campinas quando não era um centro bancário. O centro de Campinas nunca foi. Essa nunca foi a temática de Campinas. Nós tínhamos grandes comércios, tínhamos o fórum, tinha uma universidade, então nós tínhamos uma cidade cheia de pessoas ligadas ao judiciário, de estudantes. Então essa sempre foi o visual que nós tivemos em Campinas. Acho que os tempos mudaram, sem dúvida nenhuma que mudaram. Hoje, agências bancárias também não está, vamos dizer assim, no top
de decisão e de opção das pessoas. Hoje tudo isso é feito pela internet. Eu acho que, na verdade, voltar à vida no centro de Campinas significa voltar os restaurantes, os bares, o comércio. Nós tínhamos lojas fantásticas e excelentes em Campinas, que vinha gente da região toda fazer compra. Então, eu acho que, assim, Campinas merece isso e o mercado imobiliário está extremamente satisfeito e focado em ajudar Campinas a restabelecer o centro da cidade. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Kelma, já que o Secov foi o primeiro a propor medidas de revitalização, não tem a ver com o mercado imobiliário, mas tem a ver com a revitalização. Essas mudanças, elas, na opinião sua, né, do setor, essas mudanças, elas incluem colocar os postes de volta depois de terem sido aterrados? Olha, eu acho que pôr poste, tirar poste é uma questão de layout e de estrutura do centro da cidade. Eu acho que em tudo que a prefeitura investiu, de todas as sugestões que o Secov deu, eu acho que o poste ficar ou sair de lá é o menor problema que nós temos. O que nós estamos empolgados efetivamente é no restabelecimento e na restauração do patrimônio urbanístico que a cidade tem. Então, assim, se para esse restabelecimento manter os postes subterrâneos, que isso já está lá, já está funcionando, eu acho que é o menor problema que nós vamos ter em todo esse visual que Campinas merece ter e que vai ter nos próximos anos, sem dúvida nenhuma. E a gente, claro, vai conversar outras vezes com a Kelma Camargo, ela é diretora regional do Secov São Paulo em Campinas e tem muito a ver, tem muita relação com esse projeto de revitalização do centro da cidade. Kelma, muito obrigado pela atenção aqui com o Estúdio CBN, obrigado pela entrevista, uma boa tarde. Obrigada, Marco, obrigada a todos os ouvintes da CBN, estamos sempre à disposição. Um abraço a todos. Obrigado. Nosso ouvinte aqui estava criticando os postes, né? Depois ele acabou apagando as mensagens. O Eliseu fala dos fios. Aqui na Benjamin Constant, né? Bem pertinho aqui da rádio. Uma maçaroca de fios, né? Mas essa pergunta foi feita para a Kelma por causa do projeto agora de se recolocar os postes de luz lá na 13 de maio, depois de eles terem sido aterrados. 2h59, vamos para o intervalo, vamos para o Repórter CBN, previsão do tempo logo na volta.